Jesus. Amém. Uma vez, Carlos Drummond de Andrade disse o seguinte sobre fé: a confiança é ato de fé e esta dispensa raciocínio. Então a fé, ela não é algo lógico, é algo que transcende a lógica, amém? É algo que Deus abençoa. Então os milagres vêm por meio da fé e a ciência não é capaz de explicar isso. Então pessoas ficam admiradas quando vê milagres produzidos por uma fé genuína. Só que o que eu quero falar hoje, que tem uma pessoa específica que também fica admirada com a nossa fé. E é o próprio Jesus, amém? Amém. Mas Jesus fica admirado com a nossa fé? Sim, a gente vai ver isso. Título de hoje, a fé que admirou Jesus. Então até Jesus se admira com fé, amém? Uma fé genuína, uma fé verdadeira. A gente vai ver a história de um centurião chamado Cornélio. Na verdade, a Bíblia não fala o nome dele, provavelmente é Cornélio, lá em Atos 10. Dizem, os teólogos que se trata da mesma pessoa, mas o que importa é que esse homem teve uma fé admirável. A gente vai estudar um pouco sobre a história dele. Então, Lucas capítulo 7, versículo 1 ao 10. Estou me sentindo muito animado hoje, que a gente tem um microfone estilo Silvio Santos, amém? Tem um púlpito, tem banner, nossa, a igreja está crescendo, amém? Então, Lucas 7, versículo 1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que lhe fosse curar seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Aqui nós vemos a história desse centurião. A palavra centurião significa comandante militar de 100 soldados. Não uma centena, por volta de 100 soldados. Então ele estava a serviço de Roma, serviço militar, era gentil, não era judeu, então ele tecnicamente não fazia parte do povo de Deus, não era um filho de Abraão, mas ele tinha um principal, que era a fé em Jesus. O que aconteceu? Ele tinha um escravo, um servo. Não era soldado, era simplesmente um escravo. E esse escravo estava tão doente que estava à beira da morte, estava quase morrendo. Só para você entender, naquela época, a escravidão era algo voluntário. As pessoas espontaneamente se voluntariavam para ser escravos de um senhor. Por quê? Naquela época, existia muito mais pobreza do que hoje. Muito mais. As pessoas morriam de fome, não tinham casas, em geral. Então, o que acontecia? A pessoa se voluntariava como escravo para poder ter casa e comida. Então, é essa a situação desse escravo. E aí ele ouviu falar de Jesus, porque Jesus era muito famoso, fazia muitos milagres. E aí ele procurou ter um contato com Jesus para que Jesus pudesse curar o seu servo. Ele amava muito esse servo. Então, esse centurião enviou alguns líderes judeus que respeitavam ele. Ele tinha construído a sinagoga desses líderes. Então eles estavam muito gratos por esse centurião, mesmo ele não sendo um judeu. Então ele tinha uma boa reputação perante os judeus, e aí os judeus falaram: não, a gente vai pedir por você. Então foram até Jesus e falaram: Jesus, esse homem merece que você faça um milagre de cura com o seu servo, porque ele construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com esses judeus. E aí quando ele estava perto da casa desse homem, esse centurião, ele falou para Jesus: não se incomode em vir na minha casa. Por quê? Porque eu não sou digno de receber-te debaixo do meu teto.
Olha só que coração humilde do centurião. Porém, apesar de eu não ser ninguém, não merecer nada, é só você dizer uma palavra e meu servo será curado. Então, apesar dele não se ver digno perante Jesus, ele fala para Jesus fazer um milagre, amém? Eu quero que você faça isso, diz uma palavra. E Jesus fica muito admirado com ele. Outra coisa que a gente vê aqui é que esse homem, ele era muito influente. Então, ele tinha muitos soldados sob o seu comando. Ele dizia, vá fazer tal coisa, e ele fazia. E outra coisa, ele também era sujeito à autoridade. Então, você vê aqui uma hierarquia. Ele estava sujeito à autoridade de alguém, mas ele tinha autoridade sobre outros. Então, ele entendia muito bem como funcionava a autoridade ali no Império Romano. E ele era submisso a isso, amém? E aí Jesus, depois de ver todas essas incríveis características do centurião, fala aqui que Jesus ficou admirado com a fé dele, amém? Uau! Imagina só, Deus ficar admirado com a sua fé. Isso é magnífico, amém? E aí quando os homens que haviam sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo restabelecido. O escravo estava completamente curado, amém? Sem risco de morrer. Então, a gente vai ver 5 pontos hoje sobre como ter a fé do centurião, amém? Essa fé genuína, essa fé verdadeira que deixa Jesus admirado. Pergunto para você hoje, a sua fé deixa Deus admirado? Vamos aprender aqui com esse centurião. Primeira coisa que eu quero falar, primeiro ponto de hoje é amar o perdido. Esse escravo, de certa forma, ele estava perdido. Por quê? Porque ele ia morrer. Ele não tinha como escapar da morte pela medicina, pela ciência. Ele precisava desse milagre de Jesus. Ele precisava do sobrenatural, do impossível. E da mesma forma, as pessoas estão doentes no mundo. Mas não só doentes com coronavírus, não só doentes com quaisquer doenças, infecções, etc. As pessoas estão doentes espiritualmente. As pessoas são escravas como esse rapaz, mas escravas do pecado. As pessoas estão servindo a pornografia, a idolatria, o egoísmo, o orgulho e todos os tipos de pecados que existem. E nossa missão é a mesma do centurião. O centurião amava o escravo, amém? O centurião amava o doente, amava o perdido. E nós temos que amar o perdido também, amém? Nós temos que amar as pessoas doentes pelo pecado. Em Romanos capítulo 10, Paulo demonstra esse amor. Olha o que ele fala aqui sobre os seus compatriotas judeus, que não eram discípulos. Romanos 10, 1 ao 2. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então você vê aqui que Paulo tinha um desejo muito forte de que seus irmãos israelitas fossem salvos. E no capítulo 9 de Romanos, ele fala mais algo legal sobre os israelitas. Então, Romanos 9, 1. Digo a verdade em Cristo e não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Olha como Paulo amava os israelitas perdidos. O próprio Paulo, ele foi um israelita, um judeu, que perseguia a igreja, perseguia cristãos, mas depois ele se converteu. Só que não foi o mesmo destino dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus familiares. Então Paulo ficava muito triste que seus irmãos, irmãos aí, filhos de Abraão, irmãos de sangue, primos, tios, enfim, as tribos de Israel estavam perdidas por rejeitar o Messias. E ele fala assim, eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo. Eu desejaria trocar minha salvação pela salvação dos israelitas. Eu até topo ir para o inferno e eles irem para o céu. Olha o nível de amor de Paulo, amém? É assim que Paulo amava os perdidos. Pergunta para você, você tem amado os perdidos nessa intensidade? Você trocaria a sua salvação pela deles? Como Paulo fala aqui? Obviamente nós queremos estar com Deus, amém? Paulo usa aqui de uma linguagem figurada para mostrar o nível de amor que ele tinha pelos perdidos.
Então, para ter esse amor, irmãos, nós precisamos compartilhar a nossa fé, amém? Precisamos evangelizar todos os dias para trazer pessoas para a igreja. Mas eu quero animar também, não só convidar pessoas no Instagram, pessoas que você não conhece, mas pessoas que estão no seu lar, amigos, colegas. É muito importante a gente exercer o amor por meio dos estudos bíblicos, amém? Porque se você ama alguém, você quer o melhor para essa pessoa. E qual é a melhor coisa que uma pessoa pode ter? É a salvação, amém? É um relacionamento com Deus verdadeiro, assim como nós temos. Então nós não queremos manter só para nós esse dom da salvação. Nós queremos levar para outras pessoas. Ah, mas é muito difícil. Eu tenho tido dificuldade porque meus estudos são muito orgulhosos. Eles estão muito fechados. Eles não têm fé. Mas os israelitas aqui também não tinham fé e Paulo, ele sofre por isso. Você tem sofrido pelos estudos? Lembra? Você também foi orgulhoso. Na época que você estava estudando a Bíblia, você deu muito trabalho, seu coração estava muito duro. Lembra disso? E pessoas perseveraram por você. Pessoas oraram, jejuaram, até Deus mudar o seu coração orgulhoso. Então você precisa também ter esse coração com os perdidos, amém? Deus pode fazer o impossível. Deus curou um cara que estava em doença terminal. E Deus, por meio do amor nosso, vai também fazer um milagre na vida das pessoas, amém? Quem me inspira muito nisso é o Rafael e o Luan. Rafael e Luan, dois irmãos incríveis, eles em 2013 mais ou menos, faziam um curso de inglês juntos, lá na Baixada. E aí iniciou-se uma amizade, né? Tinha um grupo ali de amigos, mas o Luan muito especial porque ele aceitou estudar a Bíblia, amém? Isso foi no começo desse ano, por volta de março. Só que o Luan, estudando a Bíblia com o Rafael, inicialmente ele estava voltado para coisas do mundo. Ele estava muito focado em certos pecados da vida dele. E aí ele não levou o estudo muito a sério. Então ele parou, ficou quase 6 meses sem fazer o estudo. E aí depois ele percebeu, por meio da persistência, por meio da oração, da perseverança do Rafael, e aí ele foi batizado em setembro, amém? Nosso irmão em Cristo. Então eu quero animar você a ter esse amor que o Rafael teve com o Luan. Chama um amigo seu de infância, né? Chama um amigo seu da faculdade, do trabalho, para poder conhecer o Evangelho, amém? E se está fechado, amém, Deus pode mudar qualquer pessoa. Continua orando e perseverando, amém? Segundo ponto de hoje, sobre o centurião de Lucas 7. Você viu aqui que ele tinha uma boa reputação? Olha só, os judeus, amigos dele, falaram assim: Jesus, esse homem merece que você faça um milagre. Merece que você cure o servo dele. Porque ele construiu a nossa sinagoga. Que gentil que faz isso. Normalmente os gentios, eles tinham uma certa aversão aos judeus, cobravam impostos muito caros. Porque existia esse preconceito do romano com os judeus e vice-versa. Mas esse homem foi diferente. Ele tinha uma boa reputação. Segundo ponto de hoje, sobre ter uma fé que admira Jesus, ter boa reputação. Ter boa reputação. O centurião tinha uma excelente reputação com os judeus. 1 Timóteo 3, versículo 7. O capítulo 3 de 1 Timóteo é direcionado para bispos. O que é um bispo? Um bispo é um pastor. Nas igrejas religiosas, as pessoas chamam a pessoa que prega aqui na frente, no púlpito, de pastor. Então eu seria o pastor na visão do mundo. Mas está errado. Pastor é todos os discípulos, amém? Todos nós somos futuros líderes de bate-papo ou já estamos exercendo isso. Então nós cuidamos de grupos. Então o pastor é esse que cuida das ovelhas. No contexto da igreja, cuida dos discípulos, amém? Então cada um aqui, essa escritura se aplica. Então 1 Timóteo 3, 7, sobre o pastor, fala assim: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então a Bíblia fala aqui, para a gente ter crédito no mundo, para que as pessoas confiem na gente, no nosso ensino, nós precisamos ter uma boa reputação, amém? Ter boa reputação na universidade, ter boa reputação no trabalho, como bom empregado ou um bom chefe, dependendo do caso. Ter uma boa reputação na sua família, ter uma boa reputação dentro da igreja também, amém? Alguém que me inspira muito na área de reputação, em todas as 4 áreas que eu falei,
Sem dúvida, assim, a primeira pessoa que vem na minha mente é Isadora e Isabela, lá de Niterói. Essas meninas têm uma reputação incrível, vamos falar a verdade. Olha só, elas são excelentes alunas na universidade, né? Os cursos delas são cursos difíceis de entrar. Elas estão quase se formando. A Isadora faz veterinária, mas ela já passou em farmácia antes disso, amém? Agora ela está em veterinária, terminando o curso. E a irmã dela, Isabela, faz direito, que também é uma universidade muito difícil de entrar. Ambas fazem UF, a universidade lá de Niterói. E as duas são incríveis. A Isabela está fazendo estágio em direito agora, então até na área profissional aí, mostrando reputação. Elas nunca ficaram de VS, né? Eu peguei essa informação com a Carol, elas nunca ficaram de VS. VS é tipo recuperação, tá? A palavra VS significa verificação suplementar. Para quem é de São Paulo, é DP. Então elas nunca pegaram, olha isso, né? Terminando o curso e nunca ficou de VS. Isso é louvável, amém? E olha, na igreja elas também têm boa reputação. Elas são mulheres de fé verdadeira, porque elas têm sido frutíferas para Deus, amém? A Isadora, por exemplo, ela trouxe a Nicole, perseverou quase 1 ano e hoje a Nicole é uma discípula, amém? E a Isabela é fruto da Isadora. A Isadora trouxe a sua irmã para o reino. E a Isabela também é frutífera. Olha só, a Isabela trouxe a Stephanie, inspirou tanto a Stephanie a ter fé, né? A fé é contagiosa. A Stephanie trouxe mais 2 meninas, que é a Joana e a Laila, amém? A Laila que está aqui no culto presencial hoje, amém? E sem dúvida, essas meninas também têm uma incrível reputação, fazem cursos difíceis de entrar também, né? Contabilidade, pedagogia. A Joana faz moda na PUC, amém? Curso muito legal. Então, olha só, a gente vê aqui que no reino de Deus é muito importante ter boa reputação em todas as áreas. A Isadora e a Isabela tiveram uma situação em que quase tiveram que sair do Rio de Janeiro, mas elas perseveraram em fé e ficaram, amém? Permaneceram aqui no Rio de Janeiro. Tudo pelo reino de Deus. Então, eu quero animar você a imitar exemplos como esse, né? De pessoas que imitam a Jesus, como a Isadora e a Isabela. Seja um bom exemplo, então, como aluno, tira boas notas, seja estudioso. Quando voltar da pandemia, senta na frente, tá? Faça perguntas para o professor. O professor gosta que você faça perguntas, é algo subjetivo, ele aumenta a sua nota, amém? Seja um bom estagiário, ajuda seus colegas a estudar. Na sua empresa, no seu trabalho, eu quero animar você a ser um funcionário dedicado ou um chefe humilde, um chefe justo, amém? Eu quero animar você a não chegar atrasado no seu expediente. Quero animar você a ser proativo para se oferecer a fazer coisas que seu chefe não pede. Assim você desenvolve um bom relacionamento, uma boa reputação e você sobe de cargo, amém? Deus exalta você. Eu quero animar na sua família a ser um bom filho, ser uma boa filha, um bom pai, uma boa mãe. Ser dedicado aos afazeres domésticos, manter a casa limpa, manter a casa organizada, fazer, né, o que os seus pais pedem, desde que não seja contra a Bíblia. Eu quero animar você dentro da igreja a ser um bom discípulo, amém? A ter convicção das Escrituras, ser um homem ou mulher de oração poderosa. Eu quero animar você a cantar de todo o coração quando você está aqui no louvor, amém? Você está no coral, você está do lado de lá. Vamos cantar de todo o coração para Deus. Vamos ser servo com os visitantes, oferecer café, oferecer copo d'água, conversar com eles, amém? Vamos ser evangelístico, né? Vamos compartilhar a fé diariamente para ser exemplo para outros irmãos e irmãs no reino de Deus. Então, eu quero animar você a ter uma boa reputação, como esse centurião teve. Terceiro ponto, sobre a fé verdadeira do centurião. Ele entendia a autoridade. Então, o terceiro ponto é entender a autoridade. Olha só, ele entendia que ele era liderado, mas também que ele liderava. Então, ele comandava e era comandado dentro da carreira militar dele. E Deus nos chamou para sermos discípulos de alguém, mas também para discipularmos outras pessoas. Então, a gente precisa entender bem essa autoridade. Tem uma pessoa que vai liderar o nosso relacionamento com Deus, no sentido de nos levar para Ele, pessoa que vai te dar conselho, te dar correção, repreensão, que vai te instruir,
no caminho da justiça, né? Vai marcar tempo discipulado semanal com você, vai ter convívio, compartilhar junto com você, orar junto com você. Então Deus designa essa pessoa chamada discipulador para você. Assim como João Batista tinha seus discípulos, Paulo tinha seus discípulos, nós também temos discipulado, amém? Ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a fazer os princípios básicos para poder ensinar outras pessoas. A gente precisa aprender a discipular, uma vez que eles são batizados em nome de Jesus. Então, nós na igreja temos esse vínculo de discipulado. Sempre vai ter alguém que vai nos discipular e sempre vai ter pessoas que você vai discipular. Então, sonha com isso. Sonha em discipular homens, ou no caso mulheres, para Deus. E quem me inspira muito nisso são os irmãos que estão participando de um projeto chamado Alfa. O que é o projeto Alfa? É um projeto dentro da igreja que visa ajudar cada irmão a se levantar na liderança, amém? Porque no mundo, infelizmente, os homens não lideram a sua família, não lideram suas esposas, são muito preguiçosos, né? Deixa os outros escolherem, tomarem decisões no lugar deles. Mas no reino de Deus, os homens precisam se levantar, amém, irmãos? Amém. E o projeto Alfa ajuda nessa disciplina e nesse crescimento de caráter. E o que vai acontecer? Na semana que vem, no domingo, nós vamos ter um culto especial, amém? Vai ser um culto em São Paulo, então já avisando, no Rio de Janeiro não vai ter culto presencial. Eu, a Carol e outros irmãos vamos estar em São Paulo. Vai ser um culto congregacional, mas vai ser transmitido às 10 horas da manhã para todo mundo pelo Facebook, amém? Vai ser incrível, não perca. Chame seus visitantes para poder participar disso. E o que aconteceu no Projeto Alfa? Tem vários desafios. Um deles é o 20-20-20. O que é o 20-20-20? 20 minutos para fazer um exercício, 20 minutos para orar, 20 minutos para ler a Bíblia. Então, os irmãos do Projeto Alfa acordam 5 da manhã, todos os dias, para fazer o 20-20-20. Então, das 5 às 6, já tem seu tempo com Deus, e isso é incrível. Outra coisa, outro desafio do Projeto Alfa é de fazer 150 minutos de atividade física por semana. Isso ajuda muito na saúde. E também o terceiro desafio é de encorajar diariamente os membros do seu bate-papo. Então os irmãos mandam mensagem para todos os membros homens do bate-papo, amém? E além disso, faz saídas com as irmãs. O quarto desafio é pregar. Então, nessa quinta-feira, os irmãos do Projeto Alfa pregaram a palavra de Deus no culto de homens, amém? E foi incrível ver a convicção de jovens discípulos podendo pregar poderosamente a palavra de Deus. E eu vi que não precisa tanto assim de treinamento, precisa mais do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo age poderosamente, independente se é novo ou velho na fé. O treinamento ajuda, mas o mais importante é o relacionamento com Deus. É a sua convicção, amém? E outra coisa do Projeto Alfa é evangelizar com 23 pessoas por dia, 23 por causa do limite do Instagram. Então, os irmãos estão muito focados em manter esse padrão todos os dias. Mas imagina só, se a igreja inteira faz tudo isso diariamente, como seria a igreja? Então, eu quero animar você a ser radical no seu compromisso com Deus, amém? De ser um líder ou uma líder de outras pessoas que vão se converter. Deus tem esse chamado para você. E eu quero animar você a liderar estudos bíblicos. Aprenda os princípios básicos, amém? Para a gente poder salvar pessoas. O quarto ponto sobre o centurião é com relação à humildade. Quarto ponto, ser humilde. Você viu aqui como ele se dirigiu a Jesus? Na verdade, ele nem foi ao encontro de Jesus. Ele mandou alguns encarregados para poder fazer a petição a Jesus da cura. E ele falou assim: Jesus, eu não sou digno de receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e meu servo será curado. Então ele se via indigno de se encontrar com Jesus. Ele tinha muita humildade. E o contrário da humildade é o orgulho. A pessoa que é orgulhosa é independente de Deus e se considera digna. Se considera que merece receber coisas de Deus. Mas vamos ver aqui quem foi o primeiro ser orgulhoso da história, que foi Satanás. Vamos aprender um pouco sobre Satanás. É o nosso contra-exemplo. Obrigado. Vamos aqui para Ezequiel 28, do 11 ao 17.
Ezequiel 28, 11. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como o querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu tirei a terra, fiz de você um espetáculo para os reis. A Bíblia fala aqui sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro era um homem que foi designado por Deus para exercer liderança sobre essa nação, sobre esse povo. Mas aí ele se corrompeu em seu orgulho, e aí o profeta Ezequiel, por meio da inspiração de Deus, ele compara o rei de Tiro com a história de Lúcifer, a história de Satanás. Como Satanás era um anjo incrível, e ele se corrompeu e foi atirado da terra. Então, como era Satanás? Satanás foi uma criação de Deus, e ele era modelo de perfeição. De todas as criaturas de Deus, Satanás era a mais perfeita. Olha só, ele tinha muita sabedoria e era muito belo. E Satanás, ele tinha todos os tipos de pedras preciosas e metais preciosos no seu engaste e guarnição. Então, sua roupa era toda cheia dessas pedras, ouro, prata, etc. E olha só, o trabalho de Satanás era um trabalho louvável, invejável. Ele tinha a mais alta posição, era um querubim. Querubim, junto com o serafim, é uma das maiores posições na hierarquia dos anjos. Esse era Satanás. Ele tinha o propósito de ser o portador da luz. Então, Satanás, ele era incrível. Ele recebeu muita graça de Deus. Isso sem fazer nada. Deus deu tudo isso para ele. Apesar desse desígnio, Satanás se olhou no espelho e ele, narcisisticamente, se achou muito belo. Ele se atraiu por ele mesmo. E ele, vendo que ele era a criatura mais perfeita e mais sábia, ele não ficou satisfeito. Ele era o anjo que mais tinha coisas e era o mais insatisfeito deles. E aí, por causa do seu orgulho, por causa da sua violência, o que aconteceu? Deus o lançou à terra, humilhado. Deus tirou Satanás da posição em que ele estava. Então aqui a gente aprende algumas lições. Para falar sobre humildade é importante entender o orgulho. E muitas vezes, infelizmente, nós comportamos como Satanás. Quanta coisa Deus deu para você? Deus te deu tudo o que você precisava. Você vive melhor que um rei da Idade Média. Você tem muito mais condição, você tem água quente na sua casa, você tem uma casa, você tem um teto em cima de você. Você tem o que comer todos os dias. E muitas vezes a gente reclama das coisas, a gente reclama da vida. Nós temos o reino, amém? Nós temos a salvação. Na verdade, a gente não precisava nem de um teto. Se a gente tem a salvação, nós temos o que nós precisamos, que é a vida eterna, amém? Relacionamento com Deus. E mesmo assim a gente reclama muitas vezes com Deus. Reclama do coronavírus, reclama que nós não somos frutíferos, que não trazemos visita nos bate-papos, reclama que está solteiro, que não tem trabalho. Nós muitas vezes agimos como o rei de Tiro, agimos como Satanás e ficamos orgulhosos. Não damos valor para a graça que Deus nos deu. Mas por que Satanás queria mais coisas? O que ele queria mais do que tudo que ele já tinha? Beleza, sabedoria, perfeição e essa profissão de ser o portador da luz, um querubim guardião. O que ele queria mais? Isaías 14, versículo 12.
Vamos ver o que Satanás queria além de tudo isso. O que faltava para ele? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra? Você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Aqui nós temos outra profecia sobre Satanás. Aqui ele fala que ele era o filho da alvorada, a estrela da manhã. E daí vem o nome no latim Lúcifer. Lúcifer significa estrela da manhã. É daí que se tira esse nome Lúcifer. Daqui de Ezequiel, Isaías 14, versículo 12. E ele falava assim em seu coração, eu subirei aos céus, eu sentarei mais alto que as estrelas mais distantes. Eu colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu sentarei no trono de Deus. Então o que Satanás queria mais do que ele já tinha? Ele queria ser Deus. Esse foi o problema de Satanás. Ele queria ser o Deus da própria vida. E esse é orgulhoso. O orgulhoso quer ser Deus da própria vida. O orgulhoso quer tomar as decisões que mais lhe convém. Não quer pedir conselho, porque a opinião dele é melhor do que a dos outros. A opinião dele, doutrinária, a opinião dele sobre áreas de opinião mesmo, são todas mais importantes do que o discipulador pensa, do que o líder pensa, do que outros discípulos pensam. Então ele sempre coloca a vida dele como centro do seu universo. Ele quer sentar no trono de Deus. Esse é o orgulhoso. E o humilde quem que é? O humilde é o contrário, amém? O humilde é aquele que se humilha, que entende é que Deus está no seu trono e a gente está debaixo dele clamando por misericórdia, amém? E satisfeitos com a graça de Deus. Então o orgulho pode ser definido como a independência de Deus, ou você querer ser o Deus da sua própria vida. Eu fui muito orgulhoso nos estudos bíblicos. A pessoa que estudou a Bíblia comigo pegou muito forte comigo, porque eu era muito arrogante. E no estudo de trevas, eu fui muito confrontado com isso. E foi difícil para mim. Eu quase parei de estudar a Bíblia. Eu também era muito religioso. Né? Eu era hipócrita. Eu tinha muita vida de impureza sexual, muita idolatria, muito egoísmo, muita sujeira na minha vida. Mas mesmo assim, eu me considerava cristão. Então eu tinha muita hipocrisia. E aí eu fiz um desafio para a pessoa que estudou a Bíblia comigo. O nome dele é Malcolm. E para a Tânia, que me convidou. Vou começar falando da Tânia. A Tânia me convidou para o culto, era um culto especial do Dia do Amigo. E sabe qual era a minha intenção nesse culto? Eu tinha uma segunda intenção. Eu queria trazer a Tânia para a minha igreja. Então eu ia falar assim, eu vou na sua, depois você vem na minha. Eu queria trazer fiéis para a minha igreja. E depois eu fiz isso com o Malcolm também. O Malcolm que estudou a Bíblia comigo. Ele veio do Canadá como missionário. E aí ele, nos estudos, ele me confrontou. Eu falei assim, Malcolm, vamos fazer o seguinte? Eu quero ver você conversar com o pastor da minha igreja. Aí você vai conversar e vai me convencer de que ele está errado. Eu fiz isso. E ele foi! Ele foi conversar com o pastor na igreja matriz. E quando o Malcolm foi fazer isso, inicialmente eu fiquei orgulhoso, eu dei mais razão para o meu pastor do que para o Malcolm. E aquele pastor em nenhum momento abriu as escrituras para argumentar. Sempre o Malcolm usava escrituras e ele não. Aí saindo de lá, Malcolm me perguntou, você ainda acredita nele? Nas coisas que ele falou? Eu acredito. Eu acho que ele está certo. Falou sobre os dons, né? Sobre falar em línguas e muitas coisas, mas não foi uma vez de escritura. E esse pastor nem me conhecia, ele nunca me chamou para estudar a Bíblia. O que esses dons me mudaram? Eu pensei isso, o Malcolm veio amar minha vida. Ele veio conversar com o pastor por mim, para me ganhar. E foi isso que mudou meu coração. Ele perguntou, você quer parar os estudos? Aí eu falei, não, vamos marcar amanhã mesmo o próximo. Aí eu continuei os estudos e me batizei, amém? Então Deus mudou o meu coração. Eu estava que nem Lúcifer, eu queria estar no trono de Deus, queria ser o Deus da minha vida. Mas eu entendi que esse lugar é só para Deus, amém? Só que o centurião, é interessante, ele se viu dessa forma humilde, ele não se considerou digno nem de receber Jesus debaixo do seu teto, não foi orgulhoso, porém, ele tinha altas expectativas de recompensa de Jesus.
Ele falou, fala uma palavra e meu servo será curado. Ele, como se estivesse exigindo isso de Jesus. E esse é o nosso quinto ponto de hoje. Ter altas expectativas de recompensa. Então, a fé é um paradoxo. Ao mesmo tempo que você é humilde, entende que você não merece nada, ainda assim você pede as coisas para Deus. E Deus atende. E você tem altas expectativas, você tem certeza. Antes mesmo de orar, você já agradece que Deus vai atender sua oração. E assim foi ele. Assim foi o centurião. Falou, Jesus, eu não sou nada, mas mesmo não merecendo o que eu vou pedir agora, eu quero que você faça. E eu sei que você vai fazer, porque a sua palavra tem poder. E aí, ele pede para Jesus curar, e Jesus cura o homem, amém? Então, é um paradoxo. A gente tem que ser humilde, mas temos que ter altas expectativas que Deus vai fazer coisas incríveis, amém? Deus não fica cansado de fazer grandes milagres na nossa vida. Então, vamos recorrer a essa misericórdia de Deus, amém? Eu e a Carol, desde o começo do ano, temos orado com muita expectativa de que Deus ia crescer um ministério de menos de 30 pessoas até 50, amém? E Deus está atendendo a oração. Nós temos 48 discípulos comprometidos, amém? Amém. Falta 2 e o ano ainda não acabou, tem mais um mês. Eu tenho expectativa de ver mais 2 batismos pelo menos, amém? Amém. A igreja chegar em 50 discípulos no final do ano. Eu quero que você tenha essa fé também, eu quero que você acredite. Deus vai trazer batismos para a igreja, amém? Amém? O ano vai virar e eu quero te dar um último desafio. Pensa em 5 orações impossíveis, como essa da cura. Pensa em 5 orações impossíveis que você acha que naturalmente não se realizaria. Só pelo milagre de Deus. Pense em 5 orações, escreve aí no seu caderninho, e aí todos os 365 dias do ano que vem, você ora por cada uma dessas orações, diariamente, amém? Então eu quero animar você a ter uma fé genuína. E aí Jesus viu isso no centurião, viu todos esses 5 pontos, e por isso Jesus ficou admirado, amém? E se você também imitar a fé desse centurião, Jesus vai ficar impressionado com a sua fé. Resumindo, o que a gente viu hoje, quais são esses 5 pontos de uma fé verdadeira? Primeiro, amar o perdido. Amar o perdido. Esse centurião amou o seu escravo. Ele estava doente, ele queria curar esse escravo. Ele amava muito ele, apesar de ser escravo. E nós também temos que amar as pessoas que são escravas do pecado, as pessoas que estão doentes pelo pecado, perdidas. E o desafio é compartilhar a fé com as pessoas, tanto no Instagram quanto no seu ciclo social e na sua família. Segundo ponto que admirou Jesus na fé do centurião, ter boa reputação. O centurião tinha uma boa reputação com os judeus, porque ele tinha construído a sinagoga deles, mesmo não sendo um judeu. Ele se recolheu à sua condição miserável de gentil. Não era da linhagem de Abraão, mas mesmo assim ele adorava a Deus, amém? E essa era a reputação que ele tinha. E por isso ele conseguiu o favor dos líderes judeus chegar até Jesus para petição. Tenha uma boa reputação no trabalho, na faculdade, na sua família, na igreja, amém? Para que você ganhe crédito para pregar a palavra para outras pessoas. Ninguém quer estudar a Bíblia com alguém que reprova muito na faculdade. Ninguém quer estudar a Bíblia com alguém que é um mau profissional, porque pensa assim, nossa, essa pessoa se dedica tanto à igreja que ela esquece da faculdade, que ela esquece de ser um excelente trabalhador. Então vai acontecer a mesma coisa comigo. Então a gente precisa ter uma boa reputação, amém? Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Terceiro, entender a autoridade. Esse centurião falava, eu sou homem sujeito à autoridade, mas eu tenho também servos ao meu comando. Digo, vá e ele vai. Faça isso e ele faz. Vamos entender que Deus nos deu autoridade para fazer discípulos, amém? Mas ao mesmo tempo estamos sujeitos à liderança de outras pessoas. Deus faz assim, cada pessoa é liderada por alguém e lidera outros também, amém? É assim que funciona o reino de Deus, por meio do discipulado. Então aprenda a liderar os estudos. Seja sujeito à liderança e Deus vai abençoar. Quarto, seja humilde. Esse homem não se considerava digno de receber Jesus debaixo do seu teto. Ele era muito humilde. E o quinto ponto, ter altas expectativas de recompensa. Então, apesar de ele ser humilde, ele queria muito de Deus, amém? Ele queria que Jesus fizesse um milagre. Então, é um paradoxo. A gente tem que ser humilde, mas ao mesmo tempo ter altas expectativas de milagres. Então, com esse sermão, eu quero animar você que sim, é possível ter essa fé.
Mesmo que a fé desse homem não era encontrada nem em Israel, Jesus fala, nem em Israel encontrei tamanha fé. Eu não encontrei essa fé em Simão Pedro, eu não encontrei essa fé em João, em Tiago, eu não encontrei essa fé em Maria. Esse centurião, que é fora do povo judeu, ele teve uma fé verdadeira, amém? E nós podemos ter também essa fé. Eu quero animar você a sonhar alto no reino de Deus. E você vai ver que Deus vai fazer coisas incríveis no seu ministério e na sua vida em geral. E para Deus seja a glória. Amém.